A história começa com Gray, um poderoso rei de um grande império, e ele está, aos poucos, perdendo as suas forças e sentindo que a sua vida está se esvaindo pelos seus dedos. Mas ele consegue ver uma espécie de luz no fim do túnel, e ao abrir seus olhos, rapidamente ele repara que à sua frente está um casal muito bonito e gentil. E eles parecem estar muito felizes. Mas isso deixa nosso protagonista confuso, sem saber onde está. Mas ao passar do tempo, ele começa a suspeitar que isso seja apenas um sonho, onde o nome de Gray foi esquecido e agora ele está sendo chamado Archer ou apenas Art. Ele percebe que, em vez de morrer, ele foi transportado a um mundo antigo e arcaico. A sua família é muito amorosa com ele. Seu pai, Ray, possui atitudes infantis, mas é muito confiável. A sua mãe, Alice, é quem manda na casa e põe tudo na linha. E aqui ele percebe que aquilo não é um sonho, e sim uma espécie de reencarnação. Em uma breve lembrança, Art se recorda que ele era um rei poderoso e que havia lutado contra oponentes de todo o canto do mundo. Mas mesmo cheio de glórias, ele nunca se sentiu tão orgulhoso como estar agora, porque agora ele estava aprendendo a engatinhar. Após alguns meses, Art está curioso em aprender mais sobre este mundo, e então todas as noites ele tenta dar uma escapadinha para ler alguns livros que sua família tem. E sim, é apenas uma criancinha de poucos meses, que possui a capacidade de ler e entender tudo o que está lendo. Mas continuando, o continente onde ele está é chamado de Dicarten, e nele estão 3 grandes reinos: o grande reino de Elenoar, que pertence aos elfos; Darvo, o reino subterrâneo dos anões; e por último Sapin, o reino dos humanos, e por si só com a maior população do continente. Nosso protagonista percebe que este mundo é muito menos desenvolvido. Porém, tem coisas interessantes. Por exemplo, no seu antigo mundo, o poder que emanava da força vital era chamado de Ki, mas neste universo é chamado de Mana. E que essas habilidades de mana é uma coisa puxada mais para o lado genético, onde poucas pessoas no mundo tiveram a possibilidade de manifestar a mana. E a mana neste universo funciona de 2 maneiras, fortalecendo ou conjurando. Também é explicado que a mãe de Art é uma maga chamada de Desviante. E essa é uma espécie ainda mais rara dentro dos magos, porque são os magos que são capazes de conjurar magias de cura. E neste momento, com Art entendendo que do antigo universo dele e a mana são fundamentos iguais, Art começa a meditar, mas infelizmente é interrompido pela sua mãe. Art também começa a perceber que esse mundo é limitado em questão de tecnologia, mas isso se dá pelo fato de que quase tudo nele é movido pela magia. Então meio que isso acabou interrompendo diversos avanços científicos e tecnológicos. Aqui estamos indo para 2 anos no futuro, onde Alice está orgulhosa de ver o crescimento de seu filho Art. E imagina que precisará ser muito rigorosa para fazer com que Art não entre em apuros. Ela também percebe que seu filho gosta bastante de armas e magias, e que ele possui um hábito estranho de sempre ir para a sala de estudos. No momento em que Alice sai, sozinho, ele inicia sua concentração para reunir e formar mana em seu corpo. Ele levou longos anos para juntar um pequeno fragmento de mana, que serve para criar o círculo de mana. E no momento que ele consegue concentrar toda a sua mana para formar o seu objetivo, inusitadamente acontece uma grande explosão em sua casa, e destrói tudo, deixando ela em pedaços e ardendo em chamas. Alice acaba vendo aquela cena, começa a entrar em desespero, por causa do seu filho que está no meio desses escombros. Ray corre em direção à casa para salvar o seu filho. Ao entrar dentro da casa, os pais de Art ficam em choque, por ver que Art neste momento havia despertado o seu primeiro círculo de mana. Novamente somos transportados para mais de 1 ano no futuro. Aqui Art já está aprendendo a ler e escrever, e quem está ensinando é sua própria mãe, e aprendendo a ser um rato de academia com seu pai. E também está aprendendo a duelar com espadas. E em um dos seus treinos, ele demonstra um certo nível de habilidade, até que alto ao seu pai. Depois disso, Art está em seu quarto meditando, e a história faz uma pequena explicação sobre os rankings de poder que existem. É feito pela coloração do núcleo de mana, onde se tem inicio na cor preta, passando pela vermelha, em seguida a laranja, amarela, prata e branca. E todas elas simbolizando que o caminho da mana é de remoção das impurezas, até o completo branco puro. E cada estágio é dividido em 3 tonalidades de núcleos, entre escuro, sólido e claro, igual à paleta de núcleos. Então isso quer dizer que quanto mais claro o núcleo, mais puro ele é, e logo o seu portador mais poderoso será. Alguns momentos depois, podemos ver a família reunida na sala de jantar. E os pais de Art estão discutindo.
sobre o seu filho Art ter uma espécie de mentor de verdade, que possa explorar suas habilidades verdadeiras. Afinal de contas, Art é um garoto de 4 anos, que já despertou e formou o núcleo inteiro de mana. Ele é realmente um prodígio. Mas no meio disso tudo tem um problema. O mentor seria encontrado apenas nas grandes cidades. E como eles estão no meio do campo, estão um pouco longe da cidade. Mas aí eles decidem que vão partir para a grande cidade de Cherus dentro de alguns dias. E assim o grande dia de partir chega. Ali Art conhece um grupo extremamente diferente, chamado de Chifres Gêmeos. Começando a apresentação pelo Adam. Logo em seguida temos a Angela, o grande Durden que realmente parece um cão amigo e protetor. A Jasmine, e finalizando com a Ellen. Assim eles embarcaram em suas carruagens e partem nessa primeira jornada. Após um tempo na aventura onde podemos ver que eles passam por alguns desafios colocados pela vida, desde de lutar contra bestas. Mas também tem um lado positivo, que é fazer um churras com essas mesmas bestas. O tempo ali se passa. E em uma noite Adam pergunta se pode se exercitar com Art, pois ele vê o potencial do nosso protagonista e ele vai na maior boa vontade. Art ainda encara todos como uma cara de medo, até porque afinal de contas é uma criança de 4 anos, que não deveria nem estar segurando uma espada, quem dirá lutar contra um especialista adulto. Mas sem muitas opções de escolha e também sem hesitação, ele parte para cima de Adam, que no momento consegue realizar uma defesa. Mas em seguida, Art simplesmente desaparece de sua visão e reaparece atrás dele. Mas por ter um corpo que não está totalmente desenvolvido, ele não consegue atacar de imediato, mas mesmo assim, Art assume o ataque e ainda consegue desviar de alguns ataques de Adam, e em seguida se joga para cima dele. Em um determinado momento na luta ambas as armas se chocam, e assim eles são arremessados, cada um voa para um lado. Mas por Art ter um corpo mais fraco e que ainda está em desenvolvimento, ele acaba voando um pouco muito mais para longe, e Adam ali mesmo já leva uns tapas. Mas questiona a Ray sobre qual tipo de treinamento diabólico ele tinha feito o seu filho passar, pois ele era literalmente um monstruoso para aquela idade. Aí todo mundo do grupo dos Chifres Gêmeos começam a pedir dicas e ideias de como se movimentar da mesma maneira que Art se movimentou. E o nosso pequeno protagonista tenta ensinar. Mas como é uma habilidade que ele precisou treinar por toda a sua vida passada, não é tão fácil assim passá-la adiante. Depois disso muitos dias se passam desde o início da caravana. Art até fez o seu aniversário de 5 anos no meio do caminho, e acabou ganhando uma pequena adaga como presente. E aqui podemos ver que é praticamente um passeio. Tudo está muito tranquilo e bem divertido. E claro que os treinos estão sendo feitos todos os dias também. Entretanto, porém, todavia, como nem tudo são flores nessa vida, no caminho eles são atacados por uma chuva de flechas. E quando o grupo sai das caravanas, percebem que estão cercados por bandidos das montanhas. E nesse momento Art acabou descobrindo que estava vivendo em uma bolha, e que as pessoas de fora dela são perigosas e maldosas de verdade. Mas enquanto fechava a cara para avançar até seus inimigos, a sua mãe o abraça e diz para não se preocupar que ela vai o proteger. Já fora da carruagem as lutas vão começando a se intensificar, e o grupo está dando o seu máximo em lutas isoladas, cada um conseguindo eliminar diversos inimigos, mas em um dado momento, Ray é arremessado na carruagem e isso faz Art e Alice ficarem preocupados e sem acreditar. Alice vai rapidamente curar o seu marido, mas enquanto ela faz isso, Ray avisa o seu filho que, a partir deste momento, que eles virem a magia de cura dela, vão vir diretamente atacá-la sem piedade nenhuma, porque como ela é uma espécie de maga rara, eles vão querer sequestrar ela, e ele precisa proteger a sua mãe de todo jeito. E ali, ele também fica sabendo que ela estaria grávida, e Art percebe e entende por que a sua mãe estava agindo tão estranhamente nos últimos dias, e promete proteger ela a todo custo. Depois disso Art pega sua mãe e eles correm na direção da estrada. Mas atrás deles aparece um bandido. Mas ele é rapidamente interceptado por Adam, que o segura ali mesmo. No meio do caminho, uma flecha é atirada na direção deles. Mas em um rápido movimento, Art rebate com a sua espadinha de madeira, que infelizmente acaba se quebrando. Eles continuam em sua fuga, até que de longe o mago conjura uma forte magia em direção a ambos. E sabendo que a sua mãe não conseguiria desviar e nem resistir ao ataque, Art a empurra para o mais longe possível, e antes de ser atingido, ele ainda arremessa a sua adaga na direção do mago e consegue o acertar. E neste momento, Art também é acertado pela conjuração do mago, e acaba voando em direção ao precipício.
A adaga que ele arremessou anteriormente tinha um fio de mana, e isso arrastou o mago junto. E isso acabou causando uma situação onde ambos estavam em queda livre. E nisso Art percebe que na queda ele morreria e começa a chorar, pensando que realmente gostaria de ser o irmão mais velho. E então as suas velhas memórias retornam, e ali ele se recorda que a sua vida antiga era muito vazia, amargurada e sem sentimentos, onde ele lutou e lutou para sempre, ser superior e mais forte. Mas, no fim não tinha nenhuma motivação. Era apenas pela fome de poder. Não tinha ninguém ao lado dele. Ele era completamente sozinho. E ele poderia desistir de tudo que obtive na sua antiga vida para voltar e ver todos nessa atual, onde ele era finalmente amado. E quando todas essas lembranças passam, ele acorda e percebe que ainda continua vivo, mas o mago que ele pusou já não está mais tão vivo assim, o seu corpo inteiro dói. A pancada da queda foi severa e muito forte, mas ele não desiste e mesmo com o corpo muito debilitado, ele se levanta. Ele consegue caminhar alguns passos e consumir alimentos que estavam na bolsa do mago. E em seguida acaba desmaiando novamente. No dia seguinte, ele consegue se levantar, ainda com muito empenho, e então pega a bolsa do mago e a sua adaga, que estava cravada no corpo. Art ainda estava se perguntando como que sobreviveu a uma queda tão grande, mas ele não tem tempo para pensar nessas coisas, e precisa seguir em frente para ver sua família, mas absolutamente do nada. Uma voz surge dentro da sua mente e ele fica assustado. Então começa a olhar para todos os lados. Porém, a voz disse para ele não se preocupar, e que quer guiar ele até onde ela está. E ainda completa dizendo que é a única maneira que pode levar ele de volta para casa. Com isso, a voz transfere num passe de mágica a sua localização, tipo GIPs para a mente do nosso protagonista, que fica novamente espantado, mas assim inicia o seu trajeto. Mas assim chegamos ao final desse vídeo. Se você tá gostando de acompanhar essa obra maravilhosa, comenta aí embaixo e deixa o like. Valeu, falou, tamo junto e é nóis!